Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar, e o assunto de hoje é criando o banco de dados da aplicação Controle Financeiro. Beleza pessoal, então nesse vídeo de hoje nós vamos criar o nosso banco de dados baseado nos arquivos de model que nós temos no nosso projeto, tá bom? Eu já estou aqui com o MySQL Workbench aberto. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês sobre instalação, configuração do MySQL Workbench, tá bom? Esse não é o meu objetivo aqui, tá? Vocês podem baixar o MySQL do site e seguir os processos de instalação que vai funcionar perfeitamente, tá? Se você tiver alguma dúvida nesse processo, você pode me mandar uma mensagem, pode deixar comentário aqui no vídeo, tá? Que eu ajudo você nessa configuração, mas também na internet tem um vasto material aí para que você possa configurar isso sem maiores problemas, tá? Então, se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, deixa o like, pessoal. Estamos aí com quase 450 inscritos, rumo aos 500, né? Vamos atingir essa marca, vamos divulgar os vídeos, vamos ajudar mais e mais pessoas aí na internet, tá? E vamos, como família, bater essa meta de 500 inscritos, que é uma marca importantíssima aqui pra gente. Você que já acompanha esse canal há mais tempo sabe disso, beleza? Então vamos lá, galera. Bom, primeiro é o seguinte, para você ter o MySQL, você tem o MySQL instalado, que vai ser o gerenciador de banco aqui, mas você vai precisar de uma ferramenta também para rodar o MySQL, né? Para que ele seja o servidor de banco. Eu utilizo um cara chamado Champ, tá bom? Esse Champ, você encontra ele também para download na internet. Só procurar Champ, Ctrl Panel, você vai conseguir fazer o download. Ele é bem mais simples porque ele já vem preparado aqui com algumas coisas, inclusive para o MySQL. Então é só você startar o serviço aqui do MySQL, ó. Você vai startar esse serviço, olha lá, ó, ele já vai mostrar que está ativo, tá? Ele está com essa porta aqui bonitinha, 3306, tá? Então eu tenho aqui o meu serviço do MySQL ativo, e aí eu tenho aqui então o meu servidor. Vou deixar aqui para você, ó, lá, botão direito, Edit Connection, tá? Vou deixar aqui, ó lá, localhost, TCP/IP, 127.0.0.1, 306, que é a porta, e o root, beleza? Agora que o Champ está rodando, né, o serviço melhor dizendo, o serviço do MySQL está rodando, eu posso testar a minha conexão. Olha aí. Ele deu um warning aqui, falando de incompatibilidade, mas isso não tem problema, ele vai funcionar, ó. Conexão feita com sucesso, ok? Então vamos dar um ok aqui, beleza? Nossa conexão tá tranquila. E agora, galera, nós vamos então fazer o que? Eu vou dar 2 cliques nesse carinha aqui, ó. Ele vai abrir aqui pra gente então o nosso editor do MySQL, tá? E é aqui que nós vamos começar a configurar as nossas tabelas, tá bom? Primeira coisa que a gente vai precisar fazer, pessoal, aqui nesse cara, é criar o nosso banco de dados, tá? Então o nosso banco de dados ele precisa ser criado. Eu vou olhar do lado de cá. Eu estou olhando na outra tela aqui. Eu vou olhar o nosso webconfig aqui, tá? Para lembrar o nome do nosso banco, tá, galera? O nosso banco, ele se chama... Só abrir o arquivo aqui. O nosso banco vai se chamar Controle _ Financeiro. Beleza, então vamos lá, vamos criar esse cara para a gente poder
ter mais um banco de dados. Então aqui, ó, símbolozinho de mais, beleza? Vou clicar aqui no armazenamento, ó, e aí vou criar um novo esquema, tá vendo? Ó? Símbolozinho de banco de dados, create a new esquema. Eu vou criar um cara chamado, então, controle underline financeiro, tá? Controle financeiro. Não tem que fazer muita coisa, só dar um apply aqui. Vou manter o esquema, tudo certinho. E aqui ele vai, então, criar o esquema desse banco. Beleza? Deu um apply, deu um finish, tá? A gente vai poder ver, ó. Tá criado aqui o nosso banco controle financeiro. Então, muito bem, pessoal, já temos o nosso banco controle financeiro criado aqui. O que a gente faz aqui agora? Dá 2 cliques e ele já está, então, conectado com o nosso banco, beleza? A partir daqui, nós vamos começar a criar os dados das nossas tabelas. Então, eu vou olhar aqui, ó, eu vou começar, a gente tem que começar pelo item. Por quê? Porque lançamento, se vocês se lembrarem, lançamento vai ter uma amarração de chave com ele ali, né? Então tem isso para a gente conferir. Então eu vou aqui no Model, estou aqui no outro monitor, beleza? E vou abrir aqui então a nossa classe Model, lançamento. Não, desculpa, item. Vou abrir a nossa classe item, tá? Item, na verdade, tem poucos campos, né? Mas a gente vai, então, fazer isso, ó. Então, o que eu vou fazer? Se eu clicar com o botão direito no meu banco aqui, eu não tenho, tá vendo que eu não tenho opção de tabela, não tem nada, né? Então, o que você faz? Você clica aqui e procura aqui, ó, Create a New Table. Clicou aqui, ele vai abrir uma interface para você. Você vai falar o seguinte, a primeira coisa que você vai falar vai ser o nome da tabela. Então a tabela aqui vai ser a tabela item, beleza? Aqui vai ser a tabela item. Colunas dessa tabela, então vamos lá, vamos clicar aqui, ó. Você vai clicar aqui e vai dar o primeiro nome. Então a primeira coluna que eu vou dizer aqui é a coluna ID, tá certo? Essa coluna ID ela é int e, obviamente, ela vai ser chave primária, tá? E ela sendo chave primária, ela não pode ser nula, ok? Então tá aqui, ó, PK, primary key, NN, not null, tá bom? Vamos para a segunda coluna, que é a coluna nome. A coluna nome, que é o nome do item, certo? Então vamos lá. Nome. A coluna nome é do tipo varchar, que é string. Vamos deixar ali como 45. Ela é obrigatória, então ela não pode ser nula. Beleza? E depois disso a gente tem então o que? Nós temos a receita. Então vamos lá. A receita aqui, vou chamar de receita. E a receita vai ser, ela é, vamos ver o que ele tem para oferecer para a gente aqui, ó. Então, aqui é receita. Então, a primeira tabela a gente já criou aqui, muito rápido, muito fácil. Vou dar um apply. Ele está dizendo aqui que o servidor está configurado com lowercase table names. Beleza?
e ele vai ser criado como item, tá? Então, beleza. Ele vai criar aqui, então, vamos pegar. Ó, e aqui ele cria o scriptzinho que ele vai gerar, tá? Vou dar um apply, vou dar um finish. Ok, beleza. Então, vou fechar isso aqui, que eu já não preciso mais. A próxima tabela nossa, então, qual que é? Aí nós vamos lá no objeto, na classe lançamento, tá? E aí eu vou olhar do lado de cá, então, o que que nós temos? Eu tinha dito até que a gente talvez nem utilizasse todos os elementos, né? Mas vamos lá. Eu vou ter aqui, então minha tabela vai se chamar lançamento, ok? Lançamento. Se você quiser colocar uma descrição aqui, você pode colocar. Se não quiser, também não tem problema. Vamos lá. A primeira coluna vai ser ID, né? E essa coluna ID a primeira coluna vai ser ID inteira, primary key, not null, ok? Segunda coluna, eu já vou dizer a item ID, que vai ser também, né? Vamos lá, item ID. A item ID, ela vai ser também o que? Int, beleza? Ela vai ser primary key? Não, ela vai ser foreign key. Aí, para criar a foreign key, a gente vai ter um outro processo aqui dentro da interface, tá? Deixa ela aqui por enquanto. Deixa eu ver, a próxima vai ser a data. Então aqui, ó. Espera aí um minuto. Vai ser a data. Que é a data do lançamento. Essa coluna vai ser date time, né? Date ou date time. Eu vou criar como date time aqui, beleza? Ela não é requerida a princípio, mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar ela como requerida aqui e como not null, né? E aqui na nossa aplicação também a gente vai alterar isso depois, tá? Valor. Então a gente tem data, aí depois nós vamos ter o campo valor. Então aqui vamos para valor. Esse campo valor, ele vai ser do tipo decimal. Aqui tem uma desvantagem, né, que ele não complementa. A gente tem que ficar procurando aqui se ele tem ou não. O decimal está aqui. E ela vai ser not null, ok? Também vai ser not null aqui. Depois, descrição. Então vamos lá. Descrição, que a gente vai precisar da descrição do lançamento, né? Então vai ser descrição. E ela vai ser baixar e ela é também obrigatória. Então vamos colocar aqui not null, tá? E do lado de cá, pessoal, eu estou vendo aqui que tem a questão do item ID ser um objeto, mas ele não vai. Isso não vai mudar nada aqui para a gente, tá? Como a gente falou no outro vídeo. E ele criou um
um tipo também, mas o tipo a gente aqui ele está como string. O tipo, vamos pensar nesse tipo aqui, é um lançamento, se ele vai ser receita, se ele vai ser despesa, né? Nós vamos ter que buscar isso do item e tal. Então, eu acredito que a gente pode fazer também do tipo um boolean aqui, tá? Então, vamos colocar aqui tipo. Vamos colocar vamos pegar um boolean aqui. Beleza. E aí, ó, na verdade, ó, o que ele pegou aqui? Tipo. Colocou outra coisa completamente diferente, né? Um boolean. Tá? Beleza. Então, e para esse cara aqui, a gente vai, então, deletar para não ter nada. O tipo tem que ser booleano. Então, mais uma vez, booleano. E aqui eu vou, então, fechar esse cara aqui. Ele vai perguntar se eu quero salvar. Eu vou dizer que eu quero salvar. Tá? Vai... Olha lá, ó. Ok, apliquei, tal. Então agora, gente, se eu venho aqui nas tabelas da interface do controle financeiro, olha aqui, eu tenho item e tenho lançamento. Lançamento, ele precisa de ter uma chave estrangeira, que é o item, né? Então tá, pessoal, criamos aqui então as tabelas e as colunas. Agora eu vou abrir uma nova folha de SQL aqui e vou criar a foreign key, tá? Então, essa foreign key eu prefiro criar na forma de script mesmo, porque o MySQL costuma dar alguns probleminhas ali, né, naquela interface, então eu prefiro fazer assim, tá? Alter table, controle financeiro, ponto lançamento, ou seja, tabela lançamento do banco de dados controle financeiro. Eu adiciono primeiro um índice, que estou chamando de um nome qualquer, item ID, classifico ele por ascendente. Depois eu crio a foreign key. Alter table, controle financeiro, lançamento, ó, estou criando a foreign key. Mesma tabela, adiciona constante, que é ficar item, a foreign key vai chamar item ID, beleza? Aliás, a foreign key é a coluna item ID que referencia controle financeiro.item na coluna ID. On delete no action, ou seja, se deletar não faz nada. On update no action, se der um update não faz nada em cascata, tá? Porque pode, se você, dependendo de como você configura, você deleta uma tabela, deleta também na outra, tá? Por enquanto eu não estou configurando isso em cascata. Aí eu vou executar, beleza? Aí na hora que você executa, ele já roda e já cria automaticamente. Só que como eu já fiz isso, então aqui está dando esse erro, está falando que duplicate name. Por quê? Porque já existe esse cara, tá? Então se a gente vier aqui na nossa tabela lançamento, ó, se você vier aqui em foreign key, já vai ter a foreign key aqui, ó, prontinha. Ela já existe aqui, beleza?
Então ela já foi criada, tá? Então, pessoal, nosso banco está ok. O banco está pronto para a gente continuar na nossa jornada aqui pela nossa aplicação, tá? Então é isso aí. Vou fechar essa interface aqui do MySQL. Deixa eu pegar a nossa aplicação aqui, ó, do lado de cá. Eu falei que a gente faria, né, uma alteração aqui também. Então deixa eu passar para cá. A gente estava pensando em colocar um campo obrigatório, que seria o campo data, né? Como required. Beleza, vamos colocar. Colocamos a data como obrigatório. Então, só aproveitar aqui, ó, e colocar na parte de cima do campo, né? Vamos colocar aqui na parte de cima do campo o campo data é obrigatório, beleza? Então, nesse vídeo aqui a gente configurou a parte do nosso banco de dados.